Ok, então teoricamente nós estamos no ar. Essa palestra que a gente tinha agendado para hoje, o tema é soluções de uma prática laica. A ideia era compartilhar um pouco da experiência que os monges têm e tentar pensar, né, de que forma vocês podem adaptar isso para a vida laica, né, ver o que de útil vocês podem tirar da experiência monástica, do estilo de prática monástico, e tentar adaptar isso para a vida laica. Então, dessa vez eu fiz um pouco diferente, né? Dessa vez eu fiz uma estruturazinha aqui do que é que eu tenho que falar, porque senão eu perco o rumo da conversa. Então, dessa vez eu escrevi aqui, o que é que eu vou falar. Tem uma listinha de itens a serem citados. Então, a primeira coisa é explicar o seguinte. O que é que eu estou falando sobre vida monástica? Entenda que eu me refiro a uma coisa bem específica dentro do budismo, em especial na tradição da floresta tailandesa, porque é onde eu vivo, é o que eu conheço, então eu só posso falar sobre o que eu conheço. Então é uma tradição monástica de verdade, porque a palavra monge hoje em dia, não sei exatamente o que é que significa a palavra monge, mas aqui eu me refiro a monástico, né, monge no sentido de uma pessoa que vive uma vida monástica, e mais especificamente uma pessoa que segue a regra monástica que o Buda estabeleceu, que é o Vinaya. Né? E dentro aqui e ainda mais específico dentro dessa tradição da floresta tailandesa. Ok? Então é sobre isso, e quando eu falo monástico, é isso que eu estou falando, ok? Só para explicar, porque hoje em dia é muito estranho. Tem todo tipo de coisa aí por aí dizendo que é monge. Então a primeira coisa a citar sobre uma das coisas que eu acho que seria útil para os leigos, né, que em geral as pessoas não fazem, não conhecem, não fazem, é sobre a frugalidade. Frugalidade é um item bastante presente dentro da vida monástica. Frugalidade, tem vários objetivos. Tem vários objetivos da frugalidade. Então, por isso, tem que estar atento ao qual é o objetivo, porque senão a pessoa fica uma frugalidade burra. Uma frugalidade meio... que não é mesmo, não era exatamente o propósito daquilo, né? Por exemplo, um dos propósitos da frugalidade é simplificar a sua vida. Não é um mecanismo de autotortura, de se machucar e de, não, eu não mereço, eu vou sofrer, não é bem isso a ideia. Um dos principais motivos da frugalidade é simplificar a sua vida. Então, por exemplo, supondo que você tem que trabalhar, né, e o transporte público no Brasil não funciona, então ok, você compra um carro, né? Isso não chega a ser um luxo. Se você tem dinheiro para comprar um carro, você vai lá e compra um carro, é óbvio. E se você tem dinheiro para comprar um carro que funcione, um carro bom, um carro que funcione, tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, você comprar um carro velho, quebra toda hora, só dá problema, só te dá dor de cabeça, achando que isso é frugalidade, né? Porque o monge falou para ser frugal, então eu vou comprar um carro velho. Não era bem esse o objetivo. Na verdade, o carro não era para te dar problemas. Então, se eu comprar um carro velho e só dá problema, na verdade isso não é muito frugal, não. Isso na verdade é uma coisa inútil, porque só te dá mais problemas. A frugalidade era para te resolver problemas, dar menos assuntos na sua vida. Então você usar coisas simples, ter poucos bens, mas o suficiente para viver, o suficiente para fazer as suas atividades, para viver a sua vida. Então a sua vida envolve ir trabalhar, então você precisa de um carro. E se você tem dinheiro para um carro bom, melhor ainda, assim você tem menos dor de cabeça. Você não perde tempo se preocupando com o carro. Não, compre um carro que seja simples, mas um carro que funcione. Então, esse é o ponto de equilíbrio entre ambos, né? Entre você querer se automortificar e você viver no luxo, né? O ponto de equilíbrio é algo que é simples, mas que funciona. Por exemplo, roupas, né? Você comprar roupas... Se você levar o item da frugalidade até para como você se veste, né? Até como você se penteia, como você penteia o cabelo. Simples, simplicidade. Usa um corte de cabelo simples, usa roupa simples. Roupa simples de forma que você saia na rua e não crie mal-estar. Você não fique esquisito na rua.
Mas ao mesmo tempo uma coisa que não gere muita vaidade, que não gere muito preocupação, mas uma coisa simples e fácil, né? Então, por exemplo, as mulheres, né? Sugestão para as mulheres: escolha um penteado simples e fique com aquilo. Pare de mudar o penteado. Escolha um que seja simples, fácil de cuidar, não dê muito trabalho e chega. Faz que nem os homens, imita os homens. Nesse assunto, os homens são melhores que as mulheres. Um penteado simples, algo fácil de dar manutenção e que não esquenta a cabeça. E pare de pensar no cabelo, deixa o cabelo em paz, não esquenta mais a cabeça. É assim, uma coisa fácil. Outra dica, por exemplo, seguindo a experiência dos homens, né? Marque um dia para cortar o cabelo. Não fique toda hora olhando, né? Será que eu corto o cabelo? Será que eu não corto o cabelo? Marque um dia no calendário, vai uma vez por mês cortar o cabelo e chega. E não esquenta mais a cabeça nisso, deixa sua mente livre para outros assuntos. Roupa simples também, né? Então você veste de maneira simples, fácil, não precisa escolher muito na hora de sair. Você tem uma roupa roupa fácil, né? Roupa simples. Passe desapercebido, não chame muita atenção, né? Chamar atenção acho que é vantagem para quem quer ser famoso, quem quer ganhar dinheiro, quem quer ganhar elogios, mas se você quer praticar meditação, você quer fazer progresso espiritual, eu recomendo que passe desapercebido. Aí que está o que eu falei, o ponto de equilíbrio da frugalidade. Não seja tão frugal a ponto de ficar esquisito. Não seja tão frugal a ponto de ficar esquisito. Seja frugal a ponto de passar desapercebido, mas ao mesmo tempo simplificar a sua vida. Né? Então, se todo mundo tem um carro de um nível padrão X, se tivesse um carro, se você comprar um carro mais simples que aquilo, vai ficar estranho, as pessoas vão olhar torto para você, então ok, vai lá e compra um carro do mesmo padrão que é esperado de você no seu ciclo social. Mas, na medida do possível, procure simplificar. Né? Então, por exemplo, os monges vivem uma vida muito austera, muito simples, mas esse é o nosso ambiente. Então a gente não fica esquisito fazendo isso. A gente vive muito austero e muito simples, mas é o que todo mundo faz por aqui, então a gente não fica esquisito. É aceitável. É um dos motivos pelo qual existe a vida monástica. É para permitir esse tipo de esquisitice dentro da sociedade. Né? Para criar espaço para esse tipo de esquisitice. Né? Pessoas poderem viver isoladas, viver com simplicidade, viver de forma mais austera possível. Né? Mais ou menos, se você for monge, é aceitável. Né? Se você tentar fazer isso como leigo, todo mundo acha que você é doido. Então, um dos motivos da vida monástica é ajudar a criar essa possibilidade. Né? Então, respeitem o ambiente que vocês vivem, respeitem o ambiente social, não fiquem esquisitos demais, né? Mas tente equilibrar aí de que forma que a frugalidade pode ser útil sem criar muito esquisitice. Né? Seja normal, pelo menos externamente seja normal. Não deixe. Se as pessoas prestarem muita atenção em você, elas criam dificuldades para você. A melhor coisa a fazer, principalmente atualmente, todo mundo é tão invejoso, todo mundo é um ambiente tão competitivo como o de vocês, né? Eu acho que é uma boa estratégia você passar desapercebido. Então a frugalidade pode ser útil nesse sentido. Frugalidade tem outro bom benefício se você é frugal, para ser frugal, você precisa ter atenção. Você precisa prestar atenção no que está fazendo. Né? Você precisa ter sati. Você tem que ter a mente presente. Então, por exemplo, você vai lavar o prato, né? Então, você ser frugal com o detergente, como é que funciona? Você tem que olhar quanto detergente eu preciso. Qual é a quantidade necessária? Né? Prestar atenção no que você está fazendo, não colocar um montão sem olhar o que você está fazendo. Né? Não ter atenção, ter a mente ativa, né? Ter a mente ativa, olhando, refletindo. O que eu estou fazendo agora? Quanto é necessário agora? Quanto não é necessário agora? Aprender a ter a mente ativa, então é uma das vantagens da frugalidade, ela exige isso, é um treinamento para a atenção. Menos conforto, né? Se você vive uma vida frugal, com menos conforto, uma das coisas que vai ser necessário vai ser ter, que a gente fala de kanti parami, que é a capacidade de aguentar, né? A capacidade de suportar. Então, se você vive uma vida simples,
Você não vai ter, seus desejos não vão ser satisfeitos imediatamente, da mesma forma que era antes. Então, uma vida frugal, você vai ter que, várias vezes, ter que passar sem aquilo que você queria ter. Né? Vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar não ter aquilo que você queria ter. Isso é útil também, isso não é ruim. Né? Isso é útil, você aprender a lidar com os seus desejos, aprender a lidar com isso, aprender a não ser escravo dos desejos. Então, a frugalidade também é útil nisso. Como eu disse, em geral, uma vida simples ela é mais propícia à prática espiritual. Uma vida frugal. Então, tem vários aspectos disso. Então, um que eu falei você desenvolve a capacidade de aguentar mais resiliência, né? Você desenvolve mais resiliência, você desenvolve mais atenção, essa vida fica menos complicada, você tem tempo livre para se focar na sua atividade da prática espiritual. E até, como que chama? Você fica mais energético. Né? Se você vive uma vida frugal, com menos luxos, menos confortos, você fica mais energético. Por exemplo, você tem uma casa simples, uma casa que tem poucos móveis, por exemplo. Sua casa tem poucos móveis, sua casa é vazia de quinquilharia. Se a sua casa é vazia de quinquilharia, é fácil de limpar. Sua casa é fácil de limpar, você não precisa de empregada, você limpa sozinho. Né? Se você come uma comida simples, você pode cozinhar sozinho, você não precisa contratar alguém. E assim por diante, né? Então são coisas que desenvolvem a sua capacidade como ser humano, né? Você não fica dependendo dos outros, dependendo de aparelhos, né? Você fica mais autossuficiente. Então simplicidade é um dos principais pontos de frugalidade. Mas também tem outros efeitos colaterais, que é a resiliência, a desenvolver energia e também desenvolver a atenção. Né? Desenvolver a atenção. Outro aspecto interessante da vida monástica é o silêncio. Dentro do monastério, em geral, é bem silencioso. Os monges são ensinados a andar em silêncio. Né? Quando você anda, você não fazer aquele pac, 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 pac. Você procura andar sem fazer muito barulho. Você pega uma caneca, né? Quando você coloca a caneca na mesa, né? Você não faz barulho. Você coloca as coisas na estante sem fazer barulho. Até vestir o manto, né? Quando você você veste o manto, dependendo do que você fizer, faz barulho. Né? Então você tem um jeito de vestir o manto sem fazer muito barulho. Respeitando o pessoal que está praticando meditação, você não conversa em voz alta por aí. Né? Provavelmente na área onde os monges moram, né, é proibido conversar. Se você quer conversar, você tem que sair e ir para uma área central onde pode conversar. Qual é a vantagem, qual é o motivo disso? Para que serve silêncio? Um dos motivos é que quanto menos conversa você engaja, menos assuntos na sua cabeça. Não tem, uma das grandes portas de entrada para preocupações, para pensamentos, para ficar pensando nisso e ficar imaginando coisas, são as conversas que você tem. É uma das maiores fontes de ego, né? Não só o que você ouve, mas o que você diz. É uma das maiores fontes de ego. Você fala as coisas e aquilo vira um contrato, né? Você tem que se preocupar com o que você disse, tem que suster o que você disse. Então, por exemplo, você fala, hoje não vai chover. Aí vem as nuvens, né? Fica aquele tempo fechado, né? Eu, pronto, quebrei a cara, falei que ia chover, agora vai chover. Você já fica se sentindo mal, né? Então, eu não sei, você fala, hoje não vem ninguém, hoje ninguém vai vir no monastério, hoje o monastério vai ficar bem tranquilo, aí vem um monte de gente, né? Você, que fiz papel de bobo, né? Falei que não ia vir ninguém, mas aí veio gente. Ou então você fala e dá certo, né? Você fala, as coisas acontecem, você vai, tá vendo? Falei que ia ser. E aí vira uma fonte de ego, né? Vira uma fonte de ego. O que você fala vira uma fonte de ego.
grande truque para apaziguar o ego um pouco é diminuir a quantidade de conversação. Diminuir a quantidade de falação. Recomendo. Fale menos, né? Fale menos que vai diminuir, vai ajudar a apaziguar um pouco o ego. Viu? Experimente e veja por si mesmo. Deixa eu saber, tem alguma mensagem aqui? Ok. Então, falar menos ajuda bastante em apaziguar o ego. Outra coisa interessante, né, se você falar menos, significa que você vai prestar atenção no que você diz. Você vai ter que estar atento ao que você está dizendo, porque você vai procurar dizer só o mínimo necessário. Para descobrir o que é o mínimo necessário, você tem que pensar, você tem que olhar, o que eu estou falando agora? Por que eu estou falando isso? Qual é a motivação disso? Então isso desenvolve a atenção, desenvolve sabedoria, você tem que refletir, né, olhar, investigar o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso. Então ajuda a estimular a sabedoria, estimular a atenção, ou a frugalidade com palavras, né? Então também tem um aspecto de frugalidade. E desenvolve um negócio interessante que é você ter... Quando você fala pouco, o que você fala ganha peso, sabe? Tanto para você como para as demais pessoas. Então, quando você fala pouco, né, as suas palavras ganham um certo peso, né, uma moral, né? E você começa a levar a sério o que você diz. Então, é uma coisa muito presente entre os monges da floresta aqui, né? O que a gente fala Satyavacha. Satyavacha significa, se eu falei algo, eu tenho que fazer aquilo. Então, se eu falei que vou sentar em meditação 1 hora, eu tenho que fazer, não dá para não fazer. Eu falei que vou fazer, tem que fazer. E aí, quando é desse jeito, né, você tem que prestar atenção no que você diz, senão você se envolve em umas enroscadas, né? Assim, se você botar uma meta mais alta do que você consegue realizar, você está ferrado. Então você tem que prestar atenção no que você fala, e quando você falar alguma coisa, né, você tem que cumprir aquilo que você diz. Então menos conversa também tem esse aspecto. Não, falar menos. Falar menos e se envolver em menos conversa. Não é apenas você falar menos, mas ficar ouvindo a conversa dos outros. Procure o silêncio. Procure o silêncio. Conversa dos outros envolve rádio e televisão, né? E Facebook, né? Se nem se fala. Então se envolva menos, passe mais tempo em silêncio. A vida dos outros é uma grande distração, né? A gente adora olhar a vida dos outros, porque distrai, né? Distraída, que nem assiste televisão, né? Ficar olhando a vida dos outros. Aprenda a ouvir a sua mente, né? Em vez de ficar ouvindo a vida dos outros, ouça a si mesmo, né? Olhe para a sua vida, olhe para a sua mente, investigue, né? Mantenha o olhar presente. Mantenha o olhar presente, né? Não canse de olhar para si mesmo, porque enquanto você não alcançou a iluminação, você não entendeu a si mesmo. Então o assunto ainda está ali, você não é, já entendi, não entendeu. Eu vou olhar, já entendi isso aqui, eu vou olhar outra coisa, não entendeu, pode voltar a olhar de novo, porque não entendeu. Se nem não alcançou a iluminação é porque não entendeu. Então pode olhar continuamente, é um olhar contínuo, né? Não tem fim, isso só tem fim quando você alcançar a iluminação. E quando não alcançar a iluminação, pode continuar olhando. Preste muita atenção em si mesmo, né? Fique atento a si mesmo, vê o que é que você faz, o que é que você pensa. De onde vêm os pensamentos? Por que eles são assim? E quando eu penso assim, qual é a consequência desse pensamento? Né? Assista à sua vida, né? Fique atento à sua vida. Aprender a ouvir a mente eu acho que você poderia, até certo ponto, resumir aprender a ouvir a mente ao fato de aprender, conhecer, Já começou, gente. Deixa eu ligar o microfone deles aqui, ok. Então, conhecer da onde sua mente procura prazeres e de que dores a sua mente foge. Quando você estiver olhando para si mesmo
eu dou essa dica, né? Preste muita atenção nesse item. De que dores você está fugindo, de que prazeres você está buscando. E enxergue relação entre ambos, né? Na verdade, só existe dor, né? Prazer é uma forma de tentar fugir da dor, né? E o prazer é incrível que ele gera a dor, né? Ele gera o desejo é doloroso. E aí você busca um prazer para apaciguar aquele desejo. E aquele desejo gera dor, e aquela dor gera prazer, aquele prazer gera dor, aquela dor gera prazer. Então fique atento a esse processo, né? Veja, né? Isso é algo que você só falar não adianta, você tem que olhar em si mesmo. Tem que olhar a sua mente trabalhando e falar, pilantra, bem aqui essa pilantra está me enganando, bem aqui, eu estou sendo lesado bem aqui, né? Eu estou enganando a mim mesmo bem aqui. Então esteja atento a esse processo, né? Prazer e dor. Vá fundo os seus prazeres, né? O que é que você está procurando com esses prazeres? Investigue, né? É um assunto muito, muito extenso, né? Qual é a dor que você quer apaciguar com esse prazer? Né? Fique atento. Dica, né? Então, e silêncio também tem um aspecto interessante, é silêncio. Para fazer silêncio tem que prestar atenção. Então, como eu falei, você vai botar uma caneca na mesa, né? Aí você tem que prestar atenção, como é que você vai colocar com atenção, né? Sem fazer aquele barulho, né, de estardalhaço todo. Então, para fazer silêncio é um ótimo treinamento para atenção, sati. Para ter a mente presente. Quando você anda, para andar em silêncio, né, você tem que prestar atenção no seu, ouvir o som do seu andar, prestar atenção no seu corpo, né, como é que você se movimenta, como é que o seu corpo se movimenta. É um ótimo exercício. Requer atenção, requer diligência, requer determinação, requer esforço. Então é um treinamento ótimo. Fazer silêncio é um treinamento ótimo. Recomendo. Outro aspecto da vida monástica é a reclusão. Os monges vivem em reclusão. Reclusão, igual ao que eu falei sobre frugalidade, tem que explicar melhor o que significa reclusão, porque senão as pessoas entendem errado. Reclusão não é somente viver numa caverna. Na verdade, reclusão de verdade, reclusão significa não se envolver com assuntos externos. Isso que é a verdadeira reclusão. Saber se deixar um pouco o lado externo de lado e focar mais em si mesmo, né? Focar mais dentro de si mesmo. Então é possível viver em reclusão mesmo na cidade, por exemplo. Não é difícil. É uma questão de atitude. É uma questão de ter atitude. Essa é a grande chave da reclusão, na verdade, é a atitude que você tem. Mas acontece que evitar contato físico é a maneira mais prática de ter reclusão. Porque se você não está presente, as pessoas não conseguem falar com você. E se você não está presente, você não vê o que as pessoas estão fazendo. Então você não se envolve com a vida delas. Você não ouve o que elas estão conversando, você não vê o que elas estão fazendo. Então, não negligencie, né, a reclusão física também. É uma técnica interessante, não é uma técnica... Não exagere, porque ela tem efeitos colaterais. Mas eu acho que mais à frente eu vou falar estou falando sobre as práticas monásticas que são úteis. Se der tempo, eu vou falar sobre os erros monásticos, os erros que os monges cometem. Mais à frente eu falo sobre por que a reclusão causa problemas. Reclusão física, né? Excesso de reclusão física também tem uma armadilha, né? Depois eu falo sobre isso. Mas não negligencie. Estar sozinho é uma atividade interessante. É a maneira mais fácil de obter reclusão. Evitar a presença de outras pessoas. Evitar não só a presença física, mas também, né, o Facebook, a televisão, etc. Então, quem pode morar sozinho, eu recomendo. Morar sozinho é uma bela opção. Para quem quer se dedicar à prática espiritual, é uma opção interessante. Traz muitos benefícios, muitas
facilita várias coisas. Se você mora sozinho, o principal e mais imediato que é a liberdade. Né? Se você mora sozinho, você tem liberdade de organizar o seu dia. Você escolhe a hora que você quer acordar, a hora que você quer dormir. Então, se você decidir acordar às 4 da manhã para praticar meditação, problema seu, ninguém fala nada. Agora, se você mora com uma família, né, você acorda às 4 da manhã para praticar meditação, o pessoal vai achar que você está doido. Né, ou, por exemplo, sei lá, você vai observar o poço, tá? Aí, ok, hoje não vou jantar hoje, eu vou só café da manhã e almoço, não vou jantar. Se você mora sozinho, é assunto seu, ninguém dá pitaco nisso, mas se você mora com os outros, né, vira um assunto, né, pronto, a mãe não quer mais jantar, a mãe ficou doida, né, aquele tipo de coisa. Então, morar sozinho traz liberdade, né. Quem não pode morar sozinho, não é possível, não é prático, tem responsabilidades, etc., recomendo, pelo menos pense uma forma, né? Tem um quarto, um local onde você pode sentar em silêncio, sozinho, né? Na Tailândia é comum eles terem um quarto reservado só para praticar meditação dentro de casa, né? Então eles têm um quarto reservado só porque tem um altar e ali é para praticar meditação. Então é um quarto só para isso. Então você pode entrar naquele quarto, fechar a porta, né? E aí você está sozinho, né? Você tem tempo para ficar sozinho, é uma coisa interessante. Que mais? Reclusão. Tinha outra coisa, não consigo lembrar. A minha lista aqui falhou. Eu tinha feito uma lista de itens para citar, mas tinha um outro que eu não consigo lembrar sobre reclusão. Bom. Lembrei. Coragem. Principalmente as mulheres agora, né? Mulheres têm medo de ficar sozinha, né? Aqui. Coragem. Né? Morar sozinho tem uma vantagem interessante. Tem que criar coragem. Tem que aprender a cuidar de si mesmo. Não, parar de... Tem gente que tem medo de fantasma, tem medo de não sei o que as mulheres têm medo. Tem homem também, né? Sabe que eu estava na Nova Zelândia? Vou contar a história aqui. Eu estava na Nova Zelândia e eu estava morando na floresta sozinho, né? Tinha uma cabaninha na floresta, bem longe, né? 15 minutos andando até chegar naquela cabana. E mais ninguém, né? Por perto. Era uma bela distância até o próximo ser humano. E aí contratamos uns operários para vir cortar o topo das árvores. Tinha umas árvores que estavam ameaçando cair. E aí o Abade contratou uns operários para vir lá com umas máquinas, né? Tem uns tratores, um negócio tudo especial lá para cortar as árvores, né? Porque as árvores, porque também que ela quebrasse e esmagasse a cabana onde eu vivo, né? Exatamente onde eu vivia tinha perigo de que o topo da árvore quebrasse e esmagasse a cabana. Então ele chamou o operário para cortar com o trator, lá tem uma máquina, então eles têm uma máquina muito interessante lá, eles são muito modernos lá, viu? Quando os operários chegaram, os marmanjos, cara, de 2 metros de altura, aqueles jogadores de rugby, sabe? Os marmanjos chegaram lá, os 3 marmanjos olharam para a cabana onde eu moro. Você não tem medo de morar aqui? Eu, por quê? Mas você não fica aqui no escuro, não tem eletricidade, não tem ninguém por perto, você não fica com medo, não? Você consegue dormir à noite? Claro que eu consigo dormir à noite. O que tem, né? É o lugar mais pacífico do mundo, é o lugar, para mim, é o melhor lugar do mundo para mim, isso aqui, né? Mas o marmanjão da Nova Zelândia, o jogador de rugby, os operários de trator, de máquina industrial, desse tamanho aqui, ó, com medo de dormir sozinho no escuro. É mole ou o que mais? Você vê como é que fica a coisa, né? Mas lembrando do passado, agora eu não tenho mais medo, mas lembrando do passado, quando eu primeiro fui morar no monastério, eu lembro que eu fiquei com medo também, né? Eu fiquei com medo e olha que aquele monastério tinha gente por perto, né? Tinha cabanas por perto, né? É uma cabana que eu estava sozinho, né? Mas eu andasse 5 minutos, tinha outra cabana, tinha outras pessoas por perto. Mas ainda assim eu lembro que fiquei com medo também, né? Então é uma coisa que as pessoas têm. Fiquem atentos a isso, né? Vençam esse medo. Não tem medo, isso é uma... autossuficiência. Principalmente as mulheres. Bronca nas mulheres aqui, ó. Principalmente as mulheres. Não tem, para de essas frescuras. Não fique dependendo dos homens. A pior coisa do mundo para depender de homem, né? Não depende de homem nenhum, pelo amor de Deus.
Eu sou homem, eu sei como é que é. Eu sei, homem é terrível, eu sei porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Então, não depende de homem, cria independência, né? Então, era isso, sobre morar sozinho, reclusão. Outro aspecto interessante da vida monástica, o grupo de amigos. O grupo de amigos, a gente fala em Kalyana Mitra. Isso é muito, muito legal. Porque quando você vive entre um grupo de pessoas que pratica, principalmente quando é um grupo de pessoas que pratica a longa data, como é aqui onde eu moro, né, uma tradição também de muitos anos. O pessoal tem monges que são mais de 50 anos com monge, praticando, já, e a gente tem também, recebe, né, a tradição de quem já veio antes, né, então milhares de anos, na verdade, se você olhar para a nossa tradição, é desde a época do Buda. E não é assim teoricamente, porque algumas tradições budistas, não, mas também nós originamos no Buda. No nosso caso aqui, nós orientamos no Buda mesmo, nós vivemos do jeito que o Buda vivia, nós vestimos, comemos, nos comportamos da mesma forma que as pessoas se comportavam na época do Buda. Então, quando a gente lê o Tipitaka, né, isso aquilo é útil para nós. Aquilo está falando sobre a minha vida. Né? Quando eu leio o Tipitaka, o Sutta Pitaka, né, as escrituras, né, é uma coisa muito vívida para nós. Né? Então, a gente tem toda essa tradição por trás, né? Todo esse know-how. Na verdade, tem dicas muito práticas lá. Né? A maioria das dicas que tem ali são práticas, né? Mas as pessoas não entendem porque elas não vivem desse jeito. Então elas leem e não percebem o que ele está falando. Mas se você vive esse modo de vida, quando você lê, você fala, isso é uma coisa muito prática, na verdade. Ele está falando exatamente sobre um aspecto da nossa vida aqui. Né? Então, o grupo de amigos, ele traz uma cultura que vem da experiência. Né? Uma cultura social que vem da experiência, né, de prática espiritual, prática de meditação, prática do Dharma. Isso é muito, muito rico. Uma coisa que eu não esperava quando eu virei monge, não tinha essa ideia na cabeça. Né? Quando eu virei monge, eu queria só um lugar, na minha imaginação, eu ia ter um lugar tranquilo para praticar meditação, e é isso. Eu ia ter tempo livre e um local tranquilo. Era só isso que eu esperava. Mas quando eu cheguei aqui, encontrei muito mais do que isso. Né? Encontrei todo um ambiente, né, para a prática, um ambiente social, um ambiente de amigos, e de ensinamentos, e de mestres. E de know-how, como é que se faz as coisas, o que é uma boa ideia, o que não é uma boa ideia, o que é que funciona, o que é que não funciona. Isso tudo é importante. Então fazer bons amigos, né, que tenham o mesmo interesse, que se engajem na mesma prática é muito útil. Fazer amizades, né, partilhar experiências, se beneficiar da experiência alheia. Por que os insetos adoram a minha água, né? A minha água é muito boa mesmo. Toda vez que eu boto água aqui, os bichos vêm tomar banho. Anichan. Na Tailândia, quando algo dá errado, você fala Anichan, Anichan, Anichan. Significa, raios, céus, Anichan. Então, vamos lá. Quando há progresso... quando há progresso na sua prática, é que nem eu falei uma vez, quando estava no Brasil, né? Quando a criança, quando a gente é criança, a gente sonha em ser adulto, né? A gente é criança, a gente quer ser adulto. Quando eu for adulto, todos os meus problemas de criança vão desaparecer. Não é verdade? A criança pensa assim. E é verdade, quando você cresce, quando você vira adulto, os seus problemas de criança desaparecem. Mas os problemas de adulto vêm e substituem aqueles problemas de criança. Né? Então você troca os problemas de criança pelos problemas de adulto. Quando você faz progresso com a sua prática, um mundo de problemas novos surgem. Né? Então os problemas iniciais na prática é mais a questão de falta de ânimo, falta de constância, né? Falta de determinação, falta de empolgamento para praticar, falta de compreensão, né, de como é que se pratica. Mas quando você aprende, você pega a manha da coisa,
Então você não tem mais muitas dúvidas sobre como é que faz para sentar em meditação, qual é a técnica, como é que faz para pacificar a mente, né? Como é que é o processo. Quando você começa a experienciar Samadhi, você ganha muita empolgação, né? Começa a ver os resultados de forma tão gráfica, né? De forma tão fantástica, né? Você fica muito empolgado com a prática, você não tem mais problema de falta de ânimo, falta de determinação, etc. Mas aí um novo grupo de problemas surge. E quando esse grupo de problemas surge, os amigos espirituais são muito importantes. Né? Um dos principais problemas é mau entendimento, né, do que está acontecendo com a minha prática, o que é que eu estou experienciando. O outro problema é a vaidade, né? A vaidade da pessoa. Então uma coisa que acontece muito com os monges, quando eles vão morar, por exemplo, se eu fosse ir para o Brasil agora, eu ia sozinho, só ia ter eu de monge, e mais nenhum outro monge, e o resto ia ser praticantes laicos. O que acontece numa situação como essa? A vaidade da pessoa começa a inflar. Porque só tem ela, né? Ele é o mestre, os outros são discípulos. Tudo que eu falo as pessoas obedecem, tudo que eu falo as pessoas acreditam, ninguém me contradiz. Resultado, a pessoa perde o ponto de referência. A pessoa perde o ponto de referência, né, de quem eu sou, né, de como é que funciona, em que ponto eu estou aqui, né? Então, uma coisa importante de ter amigos que praticam, então mais ou menos no mesmo nível que você, é um ponto de referência, né? Saber até onde eu já fui, até onde eu ainda não fui, né? Principalmente se você tem mestres que estão mais acima de você, né? Estão mais adiante que você na sua prática, né? Isso traz muito humildade, né? Quando a prática avança um pouco, ela é um pouco traiçoeira, a vaidade dispara um pouco, viu? Quando o Samadhi começa a se manifestar, a vaidade fica um pouco arisca. Né? Então, tem um mestre por perto, ou mesmo, não só um mestre, mas pessoas que possam te dar um ponto de referência, é muito, muito importante. Então, os amigos são vitais, são muito importantes, né? Ter amigos que praticam junto. Manter você são, não deixar você ficar doido. Sobre esse aspecto, vamos avisando, vamos trazer um assunto que eu acho que é importante avisar as pessoas. É um assunto desagradável, mas tem que avisar. É extremamente comum pessoas acharem que alcançaram a iluminação. Extremamente comum. Muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Em geral, o que as pessoas acham que alcançaram é Sotapanna. Eles acharam que alcançaram o primeiro estágio de iluminação. O que tem de gente achando que alcançou Sotapanna é simplesmente incrível. Só na Nova Zelândia, era um país minúsculo desse tamanho. Só na Nova Zelândia, na série que eu tinha, já tinha 3. 3 dos... É incrível, né? As pessoas... O que acontece em geral, as pessoas experienciam um pouquinho de Samadhi, um pouquinho de uma única ocasião, a meditação dela deu certo, um pouquinho que seja, e a pessoa já joga para frente, estou iluminado, estou iluminado. É extremamente comum isso, é muito, muito comum. E aviso que isso é um dos piores obstáculos que eu conheço. É um dos piores. As pessoas, quando caem nesse obstáculo, não conseguem mais sair. É raríssimo uma pessoa que caiu nesse buraco conseguir sair. As raras ocasiões em que eu vi alguém sair desse buraco é porque a pessoa tinha um mestre, em que ela tinha muita fé naquele mestre, e ainda assim o mestre tem que bater forte para a pessoa acordar. Porque às vezes a pessoa não aceita, mesmo quando o mestre fala, né, a pessoa não aceita. A vaidade agarra aquela iluminação, aquela suposta iluminação, e não larga, é impressionante. Eu conheço muitos, muitos casos. Então tem casos, por exemplo, que eu sei de casos que a pessoa era discípula de um grande mestre aqui na Tailândia, um mestre que todos entendem alcançou a iluminação, de fato alcançou o estágio mais elevado,
E essa própria pessoa, ela tinha essa fé também. Ela também pensava assim. E ela foi praticando. E ela era discípula desse mestre, vivia com ele. Até o dia que essa pessoa decidiu que tinha alcançado a iluminação. Alcançado o primeiro estágio de iluminação, Sotápana. E aí foi avisar o mestre, né? Ó, grande mestre, boas notícias. Eu alcancei Sotápana. Aí o mestre falou, não, você não alcançou. Eu digo que você não alcançou. Você não está iluminado. É apenas um ticket, né? Você se enganou. Isso não é. Aí pronto. Esse mestre não sabe de nada, ele está com inveja de mim. Ele está com inveja porque eu sou iluminado, ele não é, sabe? Então, assim que enquanto o mestre não falou nada, enquanto o mestre não tinha falado nada, ele tinha total fé no mestre. Sotápana. Pronto, esse mestre não sabe nada. Ele não... Tem caso de uma pessoa, um estrangeiro, né? Esse cara, ele também é a mesma coisa. Ele desenvolveu um pouquinho de nada de Samadhi, uma titica de Galen de Samadhi e achou que estava iluminado. Arrastaram ele de mestre em mestre na Tailândia. 5, 6, 7 mestres. Todos eles foram unânimes. Você não está iluminado. Você está enganado. É apenas sua vaidade. Não aceitou. No final decidiu, ninguém desses mestres são iluminados. Só eu sou iluminado. Esses mestres todos não sabem nada. Só tem eu de iluminado nesse mundo. E ele está até hoje aí, a essas alturas ele deve ter alcançado a Rato lá, pelo jeito, porque naquela época era Sotápana. Essas alturas do campeonato, eu aposto que já deve ter decidido que virou Arahat. Porque ele está desde sempre desse jeito. Quando a pessoa cai nessa armadilha, ela não consegue sair e não consegue fazer progressos mais para frente. Por quê? Porque ela começa a proteger aquele ego. Aquele ego que diz, eu sou iluminado, ela protege com todas as forças. Não deixa ninguém chegar perto daquele ego. O professor não pode chegar perto daquele... Ninguém bota a mão aqui, isso aqui é a minha iluminação. Quem chegar perto, ele agride. Né? Então a pessoa encalha. Quando a pessoa cai nessa armadilha, ela encalha feio mesmo. É dificílimo conseguir ajudar uma pessoa nessa situação. Então, um aspecto dessa cultura de que eu estou falando, essa cultura que vem da experiência, é jamais alimentem a ideia de que vocês alcançaram qualquer estágio de iluminação. Jamais alimentem essa ideia. Essa ideia só serve para dar apoio para a vaidade. Ela não serve para a sua prática. Você não tem nada de útil com essa ideia. Mesmo que você não tenha a opinião de que você é iluminado, não impede de você ser ou não iluminado. Então, não pense que para ser iluminado eu preciso estar ciente disso. Não é assunto seu. Né? É que nem as pessoas perguntam, Murito, como é que eu chamo você? Eu chamo você de venerável? Eu chamo você de mestre? Do que eu chamo você? Eu não sei, isso não é assunto meu. Né? É vocês que decidem como é que vocês vão me chamar. Eu não posso exigir que alguém me chame de venerável. A pessoa tem que decidir se eu sou venerável ou não. Não é assunto meu isso. Da mesma forma, não é assunto de vocês decidir se vocês são iluminados ou não. Não se envolva com isso. Essa ideia não serve para nada. Essa ideia não ter essa ideia não impede vocês de alcançar a iluminação. Não impede você de fazer progresso com a sua prática. E muito pelo contrário, essa ideia só serve de apoio para aquilessas, só serve de apoio para a vaidade. É uma tremenda armadilha, muito, muito cuidado com isso. Já aviso desde já, antes que vocês cheguem, antes que vocês caem nessa armadilha, aviso muito sério, é muito, muito traiçoeiro. Minha conexão está experienciando dificuldades. Se eu estou no ar ou não? Eu acho que sim, né? Eu estou no ar aqui? Parece que sim. Bom, eu vou falando aqui, se caiu do ar, paciência. Então eu estou falando sobre não alimenta a ideia de que vocês alcançaram a iluminação.
E o mesmo válido para os dhyanas. Não comece com essa ideia, eu alcancei o primeiro dhyana, o segundo dhyana, não interessa. Você não precisa saber o nome do dhyana para conseguir desenvolver os dhyanas. Não deem... É que nem quando a gente constrói um templo, né? Aqui na Tailândia tem muitos templos budistas, né? Quando você constrói, você tem que estar atento a não deixar espaço para os pássaros fazerem ninho. Se você deixar espaço para os pássaros fazerem ninho na parede, né? Se você colocar um enfeite, por exemplo, na parede, ou até uma lâmpada, como é que chama? Spotlight. Os pássaros vão e fazem ninho naquele spotlight e ficam defecando lá de cima. Ficam fazendo a titica deles lá de cima. E emporcalham o templo inteiro. Então, essa ideia, eu alcancei algum estágio de iluminação, eu alcancei dhyana, só serve para dar um apoio para as kilesas se instalarem. Para a vaidade, para a arrogância se instalar. Jamais alimentem a ideia de que eu alcancei algum estágio de iluminação ou que eu alcancei algum dhyana, não importa. Pratiquem em silêncio, pratiquem em linha reta. Não pare para prestar atenção. Se a sua mente começar a construir essa ideia, ignore. Fala, não sei. Você, talvez sim, talvez não sei. Incerto. Isso é incerto. E siga a linha reta. Pratique em silêncio, pratique em linha reta. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Eu não tenho como estressar a importância disso. Eu acho que talvez seja o pior obstáculo. É possível que seja o pior obstáculo na prática de alguém. O mais difícil, o mais traiçoeiro, o mais grudento. É possível que seja. Então, muita atenção nesse assunto, ok? Peraí, de novo? Que mais? Cadê a minha listinha? Cadê a minha lista? O problema da lista é esse, eu só consigo falar olhando a lista. Próxima vez não vai ter lista não, porque eu não gostei dessa lista não. Próximo item da lista. Esse é muito bom. Reverência. Um aspecto da cultura monástica é reverência. Então os monges mais novos prestam reverência aos monges mais velhos. Independente deles merecerem ou não. Isso é uma coisa que deveria... muito útil. Quando o Buda alcançou a iluminação, primeira coisa que ocorreu, uma das primeiras coisas que ocorreu na cabeça dele foi: para quem eu presto reverência? É mole ou não? O homem alcançou a iluminação, a primeira coisa que ocorre para ele é: para quem eu posso prestar reverência? Porque viver sem prestar reverência não é digno da minha pessoa. Não é digno da minha pessoa viver sem prestar reverência. Ter reverência é uma atitude nobre. Não é uma atitude submissa. Não é uma atitude boba. Não é uma atitude de ser burro. Ter reverência é uma atitude nobre. Uma das primeiras coisas que o Buda pensou assim que ele alcançou a iluminação é o pensamento de um Buda. Prestar reverência é o pensamento de um Buda. Não se esqueçam disso. Então, pelo menos reverência pelo pai e a mãe. No mínimo, se o pai e a mãe são muito, muito ruins mesmo, o tipo de pai e a mãe que só prejudica os filhos de toda forma possível, no mínimo tem equanimidade. Né? Mas não tem ódio pelo pai e a mãe, hipótese alguma. De preferência, tem uma gratidão e reverência. Tenham respeito pelos mais velhos, não se apressem em descartar os mais velhos como inúteis, como não sabem nada. Não descartem tão rápido assim. Eles têm muita experiência, muito e quem tiver esse tipo de inclinação, eu recomendo ter uma estátua do Buda em casa, né, uma imagem do Buda, e preste reverência. Isso é uma prática. Né? Diariamente vá lá e preste reverência perante ao Buda. Reflita sobre o Buda, o Dhamma e a Sangha. Não, e preste reverência, faça os gestos de reverência. Né? Expressem a sua reverência corporalmente. Não, expressem corporalmente, né? Façam os gestos. Não seja reverente em teoria. Mostre um pouco de prática em ser reverente. Isso é muito útil, tem um efeito muito interessante na sua psique. É muito útil para a prática.
Não se envolva, isso eu já falei um pouco antes, né, sobre a frugalidade, sobre o silêncio, menos assuntos. Isso é uma cultura importante entre os monges, né, não se envolva em muitos assuntos, em muitos deveres. Ter uma vida simples, uma vida fácil de carregar, sem muitos deveres, sem muito enrosco. Não se enrosque muito com muitos assuntos. Carreguem só a quantidade de responsabilidades que você consegue carregar sem ser um fardo muito grande. Né? Lembre-se, a sua maior responsabilidade deveria ser a sua prática espiritual. Essa é a sua maior responsabilidade. Essa é a melhor forma de ajudar todos os seres. Se você tem essa ideia de, eu vou ajudar todos os seres, surpresa, a melhor forma de ajudar todos os seres é melhorar a si mesmo. Ajuda mais do que construir hospital, do que construir creche, do que construir obra assistencial. Tornar-se uma pessoa boa, de qualidade, é uma força dentro do mundo. Né? O que falta hoje em dia, principalmente, são boas pessoas. E uma boa pessoa é uma força dentro do mundo. Uma boa pessoa gera mais bondade do que um hospital inteiro. Uma boa pessoa gera mais bondade do que um livro bem escrito. Né? Gera uma bondade de verdade, gera uma bondade viva. Né? Um livro gera uma bondade teórica. Né? Uma boa pessoa gera uma bondade viva, né? Não negligencie essa bondade. Então mantenha a sua vida simples, não se afunde em deveres, mesmo deveres que você acha são coisas úteis, são obras de caridade, são coisas que ajudam as demais pessoas. Não se esqueça que ajudar as demais pessoas também envolve lapidar a si mesmo, purificar a si mesmo. Isso é uma das mais importantes formas de ajudar as demais pessoas. Então não negligencie esse trabalho. As pessoas se escondem, né? As pessoas se escondem atrás da caridade. As pessoas se escondem atrás da ideia da compaixão. Né? Fique atento, não caia nessa armadilha. Porque é uma armadilha terrível, é muito comum. Em última instância, a sua primeira e mais importante responsabilidade é si mesmo. Porque esse fardo ninguém vai carregar. Se você não carregar, ninguém vai carregar. Por isso que esse fardo é a sua maior prioridade. Porque é algo urgente e é algo que só você pode fazer. Então você tem que dar prioridade a isso. Ok? E então, o último item é boas amizades. Acho que eu já falei, né, sobre boas amizades. A importância de boas amizades. Ok? Então agora vamos para o item final aqui, que são os erros monásticos. Erros monásticos é uma coisa interessante. Um erro que os monges cometem, muito comum, que eu queria avisar vocês, para vocês não cometerem também, é praticar meditação em... Como é que chama? Em surtos, né? A pessoa tem um surto eu vou praticar meditação agora vai... Aí a pessoa vai praticar meditação e senta a meditação, não quer mais falar, quer alcançar a iluminação naquele mesmo dia, né? Quer alcançar a iluminação naquele mesmo dia. E aí quando não dá certo, a pessoa desiste de vez. Aí desiste, não faz mais nada. E aí, quando ela desiste, não faz mais nada, ela fica com vergonha, fala, mas eu sou um preguiçoso, não vou fazer nada, eu vou praticar meditação, agora eu vou pegar para valer, vai ser agora. Aí vai de novo. E fica fazendo papel de bobo desse jeito, né? Fica fazendo papel de bolo. Tem uma prática constante, uma prática firme, constante, de preferência, uma prática que progrida de maneira constante. Uma progressão suave, mas constante. Se não der para ter uma progressão suave, às vezes tem que recuar um pouco, né? Às vezes não dá para progredir sempre, né? Às vezes você empaca, às vezes tem que recuar um pouco. Mas não deixe a peteca cair. Isso vale para ambos os lados, né? Não tente avançar de uma tacada só. Não tente dar um passo maior que a perna. Mas também não deixem a prática cair de vez. Mantenha a prática mais ou menos estável, né? Se ela cair, cai pouco, não deixe cair muito, né?
Mantenha ali no equilíbrio, né? Não deixa a prática, vai logo para a direita, vai logo para a esquerda. Não faça isso, né? Isso não ajuda. Isso é danoso, né? Tem uma prática estável e uma prática constante. E, se possível, que progrida constantemente. Mas se não der para progredir, quando recuar, recue pouco. Não deixe a prática, não desista de vez, por exemplo. Agora eu não vou praticar mais nada, que estranho, eu vou cair na gandaia, eu vou encher a cara, não quero saber de nada. Não faça isso. E também não entre no outro oposto. Agora eu não vou mais falar com ninguém, não vou mais comer, não vou mais dormir, vou só praticar meditação, e se não alcançar a iluminação, eu vou morrer. Não faça isso também. Isso se você ainda não chegou nesse nível, não se empolgue. Vai aos poucos, vai praticando constante e progressivamente. A longo prazo. Vai praticando sempre. Não faça planos de alcançar a iluminação. Simplesmente pratique. A iluminação é um fenômeno que ocorre naturalmente. Não tenha uma agenda de quando você vai alcançar a iluminação. Pratique em silêncio, pratique em linha reta. Só isso. O resto é consequência. Pratique em silêncio, pratique em linha reta. O que eu falei anteriormente sobre reclusão, reclusão oferece um perigo. Excesso de reclusão faz você ficar burro. Resumindo, excesso de reclusão fica burro. Lidar com a sociedade tem lá seu benefício. Exige um certo nível de qualidade da sua pessoa. É um desafio. Conseguir lidar com os outros seres humanos é um desafio, né? Então, se você se isola completamente, às vezes você perde um pouco esse nível básico de inteligência, né? Isolar-se completamente é só quando você tem certeza de que você já está num progresso firme, você já está num nível bem alto de prática, e talvez você queira se isolar completamente. Mas não é o ideal. Se você tivesse um nível bem alto de prática, não ia ser necessário se isolar completamente. Se você precisa se isolar completamente, é porque alguma coisa está errada. Então, o único local onde seria aceitável isolar-se completamente é se você tivesse um nível de prática já bem avançado. Mas, se você tivesse um nível de prática bem avançado, não ia ser tão obrigatório assim, na verdade. Então, não exagerem. Saia um pouco na rua, converse. Como eu falei, o X da reclusão é não se envolver com assuntos, né? Então, você pode morar sozinho. Quando eu falei morar sozinho, eu não quis dizer ser sozinho, né? Ser sozinho é uma coisa, morar sozinho é outra. Então, você pode morar sozinho, mas não ser sozinho. Você pode ter amigos. Você pode ter namorado, namorada, né? Não precisa ser sozinho. Mas morar sozinho é uma boa. Ser sozinho não é tão bom assim. É bom ter contato social, um pouco, que seja. Contato social que seja útil, seja saudável, seja prático, seja útil para a sua prática. Ok? E relacionado ao que eu já disse, tem mais uma armadilha que os monges também estão bastante expostos a essa armadilha, que é, quanto mais tempo passa, mais difícil. Por um lado, quanto mais tempo passa, mais fácil fica a sua prática, porque você ganha experiência. Você ganha experiência com o assunto, então você fica mais confortável, mais hábil, né? Você ganha mais recursos, né? Mas tem um lado interessante também, que é quando mais tempo você passa, um outro aspecto fica mais difícil. Por exemplo, as pessoas às vezes têm um mau hábito na prática de meditação, por exemplo, criar o hábito de sentar em meditação e se distrair, né? Sentar em meditação e deixar a mente escapar, por exemplo. É um hábito comum. Com o tempo isso vira um hábito e a pessoa não percebe mais. Outro mau hábito é, não sei, sentar e dormir, por exemplo. A pessoa senta e dorme, e vira um hábito isso.
Então tem essas armadilhas. As pessoas estudam muito e aquilo que elas estudam não tem mais efeito. A pessoa estudou muito e aí já não faz mais efeito, né? Quando a pessoa lê os sutras, ela não tem mais uma sensação, ela já leu 1 milhão de vezes, já ouviu isso 1 milhão de vezes. Então a lei não tem mais um efeito, né? Então eu recomendo ler pouco, leia só o suficiente, né, para praticar. Não acumule informações de maneira desnecessária. Excesso de informações tem seu preço também. Um desses preços é a vaidade. E aí também a vaidade também afeta um outro aspecto que eu citei agora, que é quanto mais tempo passa, você agora passou 10 anos. Então você é um praticante de 10 anos. Eu tenho 10 anos de experiência com prática de meditação. Eu tenho 10 anos de estudo do Dharma. Eu sou monge faz 10 anos, eu sou um Thera. 20 anos, eu sou Mahatera, né? E a vaidade vai se apoiando nessas coisas, né? Então esteja atento, quanto mais tempo passa, não negligencie esse aspecto. Mais tempo passa, a vaidade vai se apoiando nesse passar de tempo, né? Nesse fato. De que agora, o pessoal que anda por aí viajando, eu já tive com o mestre tal, eu já estudei com o mestre X, mestre Y, eu fui no mestre X, eu tive no budismo tibetano, do Zen, eu estudei com o Mahasi Sayadaw, eu estudei com o Ajahn Chah, eu estudei com o Paok Sayadaw, eu estudei com o Bhante Gunaratana, eu já estive com o Dalai Lama, eu já estive com, sei lá, quem mais a pessoa já teve, né? Às vezes essa busca é mais uma busca para algo para escrever no currículo, do que de fato uma busca pelo Dharma, sabe? Às vezes a pessoa está mais buscando currículo vitae, né, mais assunto, mais itens, para colocar no currículo, né? Eu estive com o Dalai Lama, eu estive na Birmânia, eu estive na Tailândia, eu fiz um retiro de 3 meses, e passei 2 anos no monastério tal. Isso, em vez de ajudar a fazer progresso no Dharma, ajuda a aumentar a vaidade da pessoa, né? Então pratiquem com seriedade, não desperdicem tempo. Vocês estão numa corrida contra o tempo. Não só a corrida contra a vaidade, que eu acabei de citar, a corrida contra o hábito, que eu acabei de citar, né? Você cria o hábito e às vezes a prática perde como é que fala em português? Perde o punch, perde o quê? Perde, não sei, perde alguma coisa. Perde o sabor, digamos assim, vai. Perde o sabor, perde o ânimo. E também não se esqueça nunca, né? Você está numa corrida contra a morte. Né? E a velhice também, né? A velhice, quanto mais velho você fica, o seu corpo fica mais difícil de lidar, né? Tem menos energia no corpo, as pernas já não são mais flexíveis, né? Tem dores no corpo, doenças vão se acumulando. Então pratiquem-se com seriedade, não desperdicem tempo, não? Pratiquem para valer, pratiquem de forma eficiente, para que gere resultados o mais rápido possível. Vamos ver a lista. Tem mais uma coisa na lista? Não. Eu acho que era só isso, viu? Eu também tô meio sem voz aqui. Deixa eu beber uma água e eu vou abrir para perguntas e respostas. Ai, meu Deus, as formiguinhas todas na minha água. Ok. Ok, alguém tem alguma pergunta? Não? Se tiver pergunta, tem que ligar o microfone antes. E aí pode fazer a pergunta. Se não tiver pergunta, eu vou ler as perguntas que foram feitas escritas. Pois não? O Bhante? A gente estava na reunião hoje, o Jair estava conduzindo a reunião nossa aqui na Casa de Dharma, e foi feita uma pergunta sobre a gente superar os estágios e eles voltam de novo, né? De a gente, por exemplo, controlar as sensações numa certa hora, ou as emoções numa certa hora, e elas voltam de novo. E a gente estava instruindo as pessoas mais iniciantes, né, que tem que praticar bastante a prática da meditação
para conseguir cada vez mais controlar as sensações, as emoções, os estados aflitivos, né? É mais ou menos nesse sentido? Sim. Tem que entender que a sua mente é resultado de um hábito. A sua mente não é uma entidade. Não tem um botão que você liga e a mente alcança a iluminação. A mente, essa mente condicionada, é o que se chama mente condicionada. Ela é condicionada por condições. A mente condicionada é condicionada por condições. Então, enquanto as condições estiverem presentes, a mente continua atuando daquela forma. Então, por exemplo, se as causas e as condições para que a raiva estejam presentes, a raiva continua surgindo, né? Não tem como não surgir. Então, é um trabalho progressivo. É uma guerra constante, né? O que acontece é que, quando você fica hábil, fica fácil. Fica menos estressante, menos cansativo do que era antes. Você ganha dianteira, digamos assim. Você ganha dianteira nessa guerra. E aí fica mais divertido, né? Fica menos cansativo. Todo mundo gosta de ganhar, né? Ninguém gosta de perder. Então você está ganhando a guerra, é divertido. A guerra fica até agradável, fica gostoso brigar, né? Se você está ganhando, você fica feliz. É uma atividade divertida, agradável, prazerosa. Mas ainda assim uma atividade tem que ser mantida. É um outro perigo que as pessoas caem, né? As pessoas ganham uma certa dianteira, sentem conforto, e aí ficam negligentes. Abandonam a prática, ou resolvem ensinar o Dharma, resolvem virar o grande mestre, resolvem sair à pressa na televisão, escrever livro, programa no rádio, entrevista na TV, e a vaidade vai comendo, a vaidade vai engordando por baixo dos panos. Então a pessoa ganha uma certa dianteira, se empolga, e as condições, não planta mais as condições, né, que dava a ela aquela dianteira. Então é uma prática constante. Existem 4 patamares nessa prática, que se chama Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. São os únicos 4 patamares que são firmes. Fora desses 4 patamares, não tem segurança alguma. É uma prática constante. Mesmo se você já desenvolveu os jhanas, ainda assim você tem que estar muito, muito atento. Né? Não pense que você desenvolveu jhanas e agora eu estou feliz, estou tranquilo. Não está. Mudou a qualidade dos seus inimigos. Os seus inimigos continuam presentes. Eles não desaparecem. Só mudou. Antigamente estava lutando contra a infantaria, agora está lutando contra a aeronáutica. Mas ainda é o inimigo, entendeu? E mesmo Samadhi, eu já aviso logo para quem quer saber, Samadhi não é uma coisa que você desenvolveu Samadhi e agora eu tenho Samadhi. Você tem que suster aquilo, você tem que manter, é como um músculo. Tem que exercitar aquilo e tem que, se você quer dizer que ele fique forte e disponível, você tem que exercitar constantemente. Mas Samadhi não é eliminação. Samadhi é uma capacidade. Se você não treina aquela capacidade, ela degenera. Né? Então muita gente, não é um obstáculo, mas é uma coisa traiçoeira. Você experiencia Samadhi e não consegue reproduzir aquela experiência. Por exemplo, o Samadhi se degenera. A pessoa cai no inferno quando é assim. Porque você vai ao pico do prazer e aí você não consegue, só o fato de você não conseguir reproduzir aquela experiência já é triste. E aí o desejo de reproduzir aquela experiência é doloroso. A frustração de não conseguir reproduzir aquela experiência é ainda pior. Então a pessoa sobe no paraíso e depois cai no inferno. Assim. É muito, muito comum isso, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Nos primeiros estágios, todo mundo passa por isso. Então esteja atento, é uma parte constante, sim. É uma coisa constante, né? Não é uma coisa que você faz e acabou. Os únicos patamares que existem são os 4 estágios de iluminação. Mas isso é uma coisa muito à frente, né? Então não conte com isso, né, por enquanto. Faça planos de uma longa caminhada. Faça planos de atravessar o deserto.
né? Bote a sua mala nas costas, pegue um cantil de água, entenda que você vai atravessar o deserto. Talvez você encontre um oásis no meio do deserto, talvez não, não espere um oásis. Faça planos de atravessar o deserto, né? E talvez se encontrar o oásis, beleza, se encontrar o oásis, não tem problema, continua andando. O importante é ter atitude constante, ok? Mais alguma pergunta? Pois não? Campo Grande, Espaço Meta. A Márcia vai fazer uma pergunta. Ok. Márcia. Até agora, eu muita dica importante, mas também difícil para quem está no dia a dia, levando filho para a escola, trabalhando. Então eu queria saber, porque é difícil às vezes se retirar disso. Qual seria a sua orientação para que a gente, durante o dia, durante o agitado do dia, possa manter um estado desse, em que é possível meditar, como se, sabe, meditar durante o seu dia, entrar num estado mesmo assim, em que as outras coisas não vão me afligir, entendeu? Primeira coisa que eu diria é o X da questão aí tem muito a ver com a forma como você se preocupa com os assuntos. E o problema aí não é o assunto. Na verdade, o problema de verdade é o hábito de se preocupar. Talvez desenvolver a maneira sábia de fazer as coisas. Será que é possível fazer algo de maneira séria, de maneira sincera, mas sem se preocupar com isso, é uma coisa meio é um enigma, né? É uma charada, assim. Como é que eu posso levar um assunto, como por exemplo, meu filho? Né? É uma coisa importantíssima. Eu não posso deixar meu filho ficar doente, não posso deixar ele sofrer violência, tenho que cuidar da saúde dele. Mas como é que eu consigo esse nível de qualidade sem me preocupar? Olha, existe. Porque existe um negócio chamado sabedoria. Sabedoria substitui preocupação. Sabedoria substitui medo. Sabedoria substitui raiva, né? Às vezes a gente tem que sentir raiva para poder educar as crianças. Não necessariamente. Então, estudar esse assunto. Primeiro, aprender a relaxar a preocupação, a ansiedade. Aprender a relaxar essa ansiedade. Isso talvez você ouça as gravações anteriores, eu já expliquei várias vezes sobre isso, não vou explicar de novo. Mas estudar como é que a ansiedade funciona, é aprender a relaxar aquilo, soltar aquela ansiedade. Número 1. Número 2, aprender a ter confiança na sua boa intenção e na sua sabedoria. Né? Então, para ter confiança na sua boa intenção, ajuda muito se você for uma boa pessoa de verdade. Se você realmente não ter o hábito de sentir inveja, se você realmente não ter o hábito de sentir rancor, de sentir desdém para as pessoas, né? Você realmente desenvolver o hábito da amizade, o hábito do bem-querer, você ganha muito mais confiança em si mesmo. E ganhar confiança na sua sabedoria tem um pouco a ver com praticar a sabedoria. Treinar, se colocar em situações, lidar com problemas, resolver os problemas, né? Ganhar experiência e ver, ok, eu não sou tão burro assim, eu consigo fazer as coisas. Né? Ganhar confiança em si mesmo, isso vem de experiência. Né? Então, o primeiro aspecto que eu diria é isso, é saber relaxar a ansiedade
essa ansiedade em agarrar as coisas. E número 2, ganhar confiança em si mesma. Isso vai acalmar a mente bastante. Isso acalma bastante a mente, relaxa. Então você consegue levar os filhos para a escola, você consegue lidar com a empregada em casa, você consegue ir para trabalhar com uma mente leve e tranquila. Então isso em si, esse já ajuda bastante. E segundo aspecto, então estamos lidando com hábitos emocionais aqui, né? O hábito emocional da ansiedade, do apego, né? E o hábito emocional da confiança, né? ter confiança por si mesmo. Né? Então, esse é um hábito emocional. Tem que ter um hábito de fazer isso, tem que treinar a fazer isso, né? Aprender a confiar em si mesmo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é fique atento aos seus pensamentos. Não deixe os pensamentos ficarem descontrolados. Né? Eu expliquei isso na gravação anterior, 2 semanas atrás. Né? Dá uma olhada, eu já expliquei isso. Ouça aquela gravação. Aprenda a silenciar a mente. Aprenda a silenciar a mente. Isso é uma prática a ser feita. Né? E aprenda a suster a mente silenciosa, mesmo durante as atividades do dia a dia. Né? Isso é uma prática, isso você treina. Não tem um truque, não tem como falar um truque. Você, 2 mais 2, aperta esse botão aqui e resolve. Não é uma prática, uma coisa é você desenvolver, é um hábito mental, é um hábito emocional. Ouça a gravação da ocasião passada, né? Eu já expliquei isso lá, ok? Dá uma olhada lá, já está explicado. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Não? Se não tiver, então eu vou ler aqui a pergunta do pessoal que escreveu. Se eu entender como é que isso funciona. Antes, diga. o Ani, da Casa de Dharma, em São Paulo, é o seguinte, você falou sobre os hábitos mentais, hábitos negativos, né, a gente adquire esses hábitos, a mente é muito traquinas, né, ela leva você a sentar e de repente você está pensando no conteúdo da geladeira que você tem que organizar, as compras que você tem que fazer, etc, né? O que você devia ter respondido para outra pessoa e não respondeu, a lição de casa que você não... Enfim. Então, esses hábitos mentais, eles são vários, inúmeros, e depende da situação que cada um está vivendo no momento. Tem alguma técnica que você desenvolveu para você, vamos dizer assim, atenuar ou você trabalhar isso? Quer dizer, quando você for sentar em meditação, eu sei que a atenção plena é uma coisa, mas tem alguma coisa que você pudesse recomendar? O que a gente pode fazer? Um antídoto, vamos dizer assim, que a gente possa usar para trabalhar esses hábitos e de evitá-los? No sentido de... O que eu fiz, que eu também já, quando eu estive no Brasil, eu falei sobre isso. Eu aprendi a olhar para a mente, olhar para dentro do coração aqui, né? Olhar, mas não é olhar de uma maneira intelectual, não é refletir sobre a mente, é sentir, né? Você pega e sente, o que eu estou sentindo aqui, o que é isso, né? Como é que isso se chama? Fazendo isso, né? Você para fazer isso, não é só achar o local onde observar. O maior impedimento, na verdade, é ter coragem de ficar ali e sentir aquilo. Por exemplo, a gente está falando sobre os hábitos, se preocupar com a geladeira, né, os hábitos emocionais que vão surgindo e vão surgindo. Essas preocupações todas, elas têm um fundo emocional. Essas preocupações são uma forma, um mecanismo de abafar essas emoções. São um mecanismo para esconder essas emoções. Então, se você está preocupado com a geladeira, fala sério, né? Não é a geladeira o problema. O problema é uma ansiedade. A geladeira não tem nada a ver com isso. Na verdade, a geladeira tem uma desculpa para não encarar aquela ansiedade. Então,
primeira coisa que eu fiz foi aprender a olhar, né, achar o local. Isso já é sutil, né, para a maioria das pessoas. As mulheres são mais fáceis do que os homens, viu? As mulheres têm um pouco mais de contato com o emocional do que os homens. Mas achar o ponto onde estão as emoções e ter coragem de ficar ali, sabe? Não fugir, né? Vou ficar aqui, não vou perder o medo das emoções, perder o medo da ansiedade, perder o medo da raiva, perder o medo do desejo. Não. Você acha que eu sou monge e ele se isola? Às vezes eu ouço umas explicações tão furadas. As pessoas acham que você vira monge, então você se isola dos desejos. Não é minha experiência de hipótese alguma. A minha experiência é o inverso. Eu virei monge e tive que enfrentar todos os meus desejos, de cara, né? Frente a frente. Né? Sentar ali e olhar de frente para os desejos. Né? Eu não sei de onde que as pessoas tiram essa coisa, que você vira monge e você não enfrenta os desejos. Eu queria saber de onde tira a teoria, né? As pessoas ficam imaginando em casa como é que é ser monge. Quem é monge sabe como é que é. Então, o que eu recomendo é isso, eu recomendo sabedoria. Sabedoria vem de fazer contato. Sabedoria requer contato como condição. Tem que fazer contato, não fuja do contato. Então, quando eu digo às pessoas pararem de assistir televisão, pararem de se envolver com a vida dos outros, passe tempo em silêncio, não é para vocês fugirem do mundo, é para vocês fazerem contato com o real, o que está acontecendo aqui e agora. Aqui e agora, aqui, eu tenho que olhar na câmera aqui e agora. Fazer contato com aqui e agora, não lá fora, né? Fazer contato com aqui e agora. Então, quando eu digo para a gente fechar um pouco o mundo exterior, é para dar essa possibilidade, criar essa possibilidade. Então, o que eu recomendo é isso, eu recomendo sabedoria. Sabedoria nasce de contato, de enxergar o problema. Então, passe bastante tempo olhando para si mesmo, bastante tempo investigando. Tenha curiosidade, né? Entenda isso, todo pensamento tem um fundo emocional. Então, sempre que você tiver um pensamento que você estiver... Achei, peraí, esse pensamento aqui está errado. Isso é uma bobagem. Então, peraí, é uma bobagem? Da onde que vem essa bobagem? Vai atrás. Não, corre atrás dessa bobagem. Peraí, quem é que está condicionando essa bobagem? Que é? Por que eu estou aqui pensando na minha geladeira? Qual é a emoção que está criando esse pensamento? Né? Corre atrás dessa emoção, acha a emoção e olhe ela frente a frente. Não precisa reprimir a emoção. Basta você perder o medo. Perca o medo da emoção. Aprenda a ser a si mesma. Aprenda a sentir a si mesma. Eu sou assim, aceite. Eu sou assim, eu estou ansiosa. Não fuja disso, né? Eu sou assim. Não seja escravo da ansiedade. É um meio ponto entre reprimir e ser escravo, né? Reprimir é você fechar a experiência. Ser escravo é você receber a experiência e imediatamente correr para alguma forma de alívio, né? Então não fuja, não, fique bem ali, experiencie as emoções, mas não fuja para frente nem recue para trás, fique bem ali, né? Fugir para frente é assistir televisão, e bater papo, e arrumar a geladeira, o que seja. Correr para trás é suprimir, né? Tentar fechar aquela experiência, não vou pensar nisso, aquela coisa toda. Então, o ponto do meio é onde nasce a sabedoria. É bem aí. Ok? Deixa eu ler uma pergunta que está aqui, só para o pessoal não ficar abandonado, o pessoal que está fazendo perguntas. Então, tem aqui, como é que eu faço isso aqui? Select. Answer this question. Ok? E agora? Como posso fazer perguntas pelo vídeo? Como o praticante deve proceder quando sente falta de trocar com outros amigos do Dharma? No Dhamma. Como o praticante deve proceder quando sente falta de trocar com outros amigos do Dhamma? Bom, se você não tem como conversar com alguém, sabe, não tem como fazer amigos, né, pela internet, esse tipo de coisa, aguenta, Patrícia, tem que aguentar mesmo, aguente essa ansiedade, né, essa carência, né?
É uma carência justificável, né? Eu não culpo você por se sentir assim. Numa situação ideal, essa carência ia levar você a uma coisa boa, que ia buscar bons amigos. Mas numa situação onde você não tem como dar vazão a essa carência, o jeito é aguentar, aguenta e vai cuidando de si mesma, né? Que você pelo menos seja uma boa amiga, né? Já que você não encontra um bom amigo exterior, que pelo menos você cuide de si mesma, né? Seja você sua boa amiga, por enquanto. E vai fazendo o que for possível, né? Vai fazendo, usando a internet, usando qualquer recurso que for possível. Ok? Eu não tenho muito mais que recomendar sobre isso, viu? O jeito, no seu caso, é ganhar independência, né? Ter que ser independente na sua prática, já que você não tem acesso a bons amigos, então o jeito é ser independente, né? Criar fortaleza, criar coragem, e aguentar o tranco. Aguentar o tranco. Não pensem só você que passa por isso, viu? A biografia da Ajahn Chah conta uma história que ele sentia a mesma coisa. Ele morava no monastério onde os monges não praticavam meditação, os monges não estavam nem aí para nada, ficava à toa. Então ele também se sentia, né, essa ansiedade, esse desconforto. Mas ele usava isso como ferramenta para a prática, né? Ele usava essa sensação de dúvida, de insegurança, né? Quanto mais insegurança ele sentia, mais firmeza ele praticava, né? Ele botava a fé na prática, né? Falou, bom, vou ter que resolver isso eu mesmo, né? Sou eu mesmo que vou ter que resolver essa parada. Então, quanto mais insegurança, mais dúvidas ele tinha, mais ele praticava, né? Então, eu recomendo mesmo para você, né? Por enquanto, vá fazendo isso, né? Quem sabe no futuro tem uma oportunidade de fazer amizade, mas por enquanto, vai aguentando. O jeito é aguentar, Patrícia. Força, né? Tem que ter força. Vamos ver, o que mais? Luciana, faz diferença observar o posto está fora ou dentro das datas lunares? Não faz diferença. O importante é a prática que está sendo realizada. Ok, isso eu respondi. Eu tenho que apertar antes de responder. Vanderlei, não seria egoísmo se uma pessoa abandonasse abandonasse a família que depende dela para tornar-se monge? O caminho da libertação passa necessariamente pela ordenação monástica? É possível alcançar vivendo uma vida laica? Como você sabe de algum laico iluminado? Uma longa resposta, viu? É o seguinte, Vanderlei, eu vou tomar isso daqui como tema para a próxima palestra, pode ser? Porque isso aqui é uma longa história, viu, rapaz? Isso aqui vai longe. É uma longa explicação. Eu não vou responder, mas eu deixo isso aqui para a próxima palestra, ok? Vai ser o tema da próxima palestra, vai ser sobre esse assunto aqui, né? Vou deixar isso aqui para mais tarde. Aliás, agora o Vanderlei, ele tinha feito uma outra pergunta, eu prometi que ia responder. Deixa eu ver onde é que está a pergunta dele aqui. Aqui. Uma vez você disse que ter fé em karma e renascimento é útil para a prática, mas não sei como usar isso, uma vez que não enxergo o mecanismo, nem consigo associar os resultados do karma à causa. Com o avanço da prática, é possível ver essas coisas? Sim, viu, Vanderlei? Com o avanço da prática, ajuda bastante. Você ganha muito mais acesso a esse mecanismo. Mesmo antes, mesmo uma pessoa que desenvolve essa capacidade de enxergar vidas passadas, mesmo antes disso, você já consegue entender esse processo. Se você estudar a mente, não é necessário enxergar vidas passadas para entender como é que funciona esse processo. O ponto-chave aí é a tal da mente, né? Se você estudar a mente, entender o que é a mente, como é que ela funciona, qual é o mecanismo da mente, você ganha bastante insight sobre esse assunto. Então, sim, com o tempo, a prática, você consegue melhorar bastante o entendimento sobre esse assunto. Isso deixa de ser fé e passa a ser sabedoria.
Não é possível, só tem formiga na minha água aqui. Então, mas o outro aspecto do que você perguntou é o seguinte, aí você está cometendo um erro, Vanderlei. Você está querendo lidar com um item de fé como se fosse um item de sabedoria. Para você conseguir você quer saber, bom, eu não consigo lidar com isso porque eu não entendo o mecanismo. Pois é, mas é esse tipo da questão, você não entende o mecanismo. Então você não tem como fazer contato com esse processo da mesma forma que você faria contato com uma coisa que você conhece, que você sabe. Então, o que eu digo é o seguinte, ou você deixa de lado esse assunto, se você acha que, ok, se eu não consigo entender, não consigo enxergar para mim mesmo, eu não vou me mexer com isso agora. Deixa isso de lado e se preocupa com outros aspectos da prática, ou você faz um uso reduzido dessa ideia, porque você tem informação reduzida. A informação que você tem é muito básica, é muito reduzida sobre esse assunto. Então você faz um uso reduzido dessa ideia. Qual é o uso reduzido dessa ideia? O uso é o seguinte. O que você faz gera consequências. O que você pensa, fala e age gera consequências. E esse assunto não acaba com o final da sua vida. Então, a morte não é o fim desse assunto. Então, o que você faz gera consequências mesmo após a sua morte. Então, não pense, vou fazer o que eu quiser, quando eu morrer eu estou liberado. Não está, infelizmente não. E leve a sério o que você faz. Basicamente, o X da questão é isso. Leve a sério o que você faz. Escolha o caminho que você vai seguir. Porque isso gera consequências. O que você faz gera consequências. É só esse X da questão. Não precisa fazer muita complicação a respeito. O pessoal, o grupo de meditação, se quiser fazer alguma pergunta, é só me interromper, ok? Eu vou lendo aqui. Caso tenha alguma dúvida aí em São Paulo ou em Campo Grande, é só interromper. O que mais? Pois não? Alguma pergunta? É a Olga aqui de São Paulo. Diga. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu vou saber me explicar, a pergunta é um pouquinho longa. É o seguinte, uma vez eu vi não sei se foi num áudio ou numa coisa escrita do Bhante, do Bhikkhu Bodhi, que no nobre óctuplo caminho, a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto desempenhavam um papel mais de purificação da mente. Talvez não seria assim a parte mais kármica, não sei, eu fiquei com um pouquinho de dúvida sobre isso. Porque, por exemplo, vamos supor assim, que uma pessoa tem uma fala grosseira, como muita gente tem mesmo, e não acha que esteja fazendo mal, né? Por exemplo, um chefe que fala de forma grosseira com os seus empregados, ou uma mãe que até bate num filho porque acha que umas palmadas também é bom. Essas pessoas, quando elas sentam para meditação, a mente delas não fica perturbada, vamos dizer, por isso, certo? Eu não sei, isso está para mim. Então, por exemplo, isso não, vamos supor, né, não atrapalharia a meditação. Você tem alguma coisa assim para me esclarecer sobre isso? Por exemplo, porque eu me lembro que o Bhante Ji uma vez falou assim, se você trabalha abatendo animais, quando você senta para meditação, aquele sofrimento dos animais vai perturbar a sua meditação. Mas eu acho que às vezes as pessoas não ficam perturbadas por aquilo que elas falam ou fazem porque elas acham que é correto, enfim. Entendi. É isso aí que eu queria saber. É o seguinte. Entenda que a mente é muito mais sensível do que vocês imaginam. E
ela é construída sobre certas fundações. Tem certos hábitos mentais que, como chama, destroem, deterioram essas fundações, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é, a sua vida está conectada com as demais pessoas. Como é que eu falo isso sem fazer muita confusão? Você é sensível ao ambiente ao seu redor. Então, o sofrimento dos animais, quando você mata aqueles animais, aquela dor, aquele sofrimento fica vinculado a você. Você vincula a sua como é que eu não tenho nem vocabulário para falar sobre isso. Vamos dizer, você vincula o seu fluxo mental ao fluxo mental daqueles animais. Se quiser extrapolar um pouco, você pode dizer, aquilo passa a ser parte de você. Aquela dor também passa, de uma forma muito sutil, a fazer parte de você. Da mesma forma, quando você se associa a pessoas nobres, pessoas sábias, você toma um pouco parte daquilo. Então é sutil isso, não é só assim, eu não estou preocupado, então não tem problema. Vai um pouco mais fundo na mente, né? Isso já entra num aspecto bem mais sutil, lá dentro, bem... não pense que você entende o que é a mente ainda. Os psiquiatras ainda não entendem o que é a mente. Vai muito mais longe. Só que eu tenho fé, eu digo que só quem desenvolveu Samadhi bem e usou aquele Samadhi para investigar o assunto, é que tem uma noção mais clara do que é a mente, de como é que funciona esse negócio de karma e de que forma a mente se relaciona ao ambiente ao redor, né? Até que ponto eu sou independente do ambiente ao redor ou não, é uma coisa muito, muito sutil. Mas digamos assim, para usar um linguajar que vocês entendem, subconsciente, né? Você mata os animais, talvez o seu consciente esteja tranquilo, sem problema nenhum, mas o subconsciente ele está registrando tudo aquilo, né? O que acontece quando você é criança, por exemplo, é quando você cresce, você esquece, você não se preocupa mais. Mas ainda está corroendo ali dentro, do subconsciente continua corroendo, continua queimando. Então tem a ver com isso. Não basta... É fácil construir uma camada superficial de bem-estar, usando raciocínio, usando racionalização, ou pensando em outro assunto, ligando a televisão, por exemplo. Eu ligo a televisão e não penso no assunto. Mas o assunto não necessariamente desaparece, né? A mente é muito, muito sensível. É realmente incrível o quão sensível a mente é. Uma mente bem desenvolvida é dito que uma mente bem desenvolvida é capaz de encompassar o universo inteiro. O Buda, é dito que o Buda ele era capaz de estar ciente qualquer evento, qualquer pessoa, qualquer coisa no universo inteiro, se ele quisesse, né? Quando ele direcionasse, não é que ele era onipresente, mas quando ele direcionava a mente dele, se eu quisesse saber o que está acontecendo em tal local, imediatamente ele era capaz de fazer contato com aquele processo. Então a mente vai longe, a mente é um assunto muito, muito sutil, vai longe, longe, longe. É um assunto muito sutil, então essa questão é um pouco mais, é difícil de explicar, mas é um assunto presente. Então, confie nesses cinco preceitos, né? Não matar, não roubar, conduta sexual correta, não usar a fala para agredir, para machucar as pessoas e não consumir intoxicantes. Aí eu peço um pouco de fé nesse assunto. É difícil explicar. Aí requer um pouco de fé também, né? Mas é um assunto sério. Não negligencie esse assunto. É um assunto sério. Ok? Tem um monte de insetos invadindo a minha cabana. É por isso que a minha água está cheia de formiga. Que eu acendo a luz e os insetos invadem. Eu vou acender a luz lá de fora.
ver se eles acham uma luz mais interessante para ir brigar. Bom. Ok. Deixa eu ver mais alguma pergunta que está escrita aqui. Alguém que ainda não fez pergunta? Lucas de Oliveira. Tem que apertar aqui antes, né? Como é que é? Qual a melhor solução para as pernas não ficarem dormentes durante a meditação sentada com as pernas cruzadas? Lótus ou meio lótus? Alongar as pernas. Não tem mágica. Alongar as pernas, procurar uma posição confortável, mais ou menos confortável, e ir alongando. Não alongue só o joelho, por favor. Não, o X da questão não é o joelho. É o corpo inteiro, honestamente falando, é o corpo inteiro. Mas da cintura para baixo, principalmente, a cintura inteira. A cintura, os quadris, as virilhas, as coxas, o lado de dentro da perna, o lado da canela, a parte mais baixa aqui, até o lado de cima do pé aqui, esses ligamentos, como é que chama? A parte de cima do pé aqui, ó, tudo, até o dedão do pé, vai até o fim. Tem que alongar tudo isso. Não tem outro jeito, não tem um método fácil. É alongamento mesmo, tem que alongar, praticar e alongar. Ok? Quem mais? Luciano Tadeu fez um monte de pergunta. Tem alguém fora o Luciano que fez alguma pergunta? Não, só tem o Luciano. A Patrícia fez mais uma aqui. Como é que nem o pessoal da Casa de Dharma? Eu fechei a participação ao vivo só para grupos de meditação. Só para grupos de meditação. Então, se você quiser participar da próxima vez, arrume um grupo de gente aí, pode ser um grupo de amigos, 4, 5 pessoas, não tem problema. E aí vocês podem participar ao vivo. Caso contrário, eu queria que as pessoas eu não queria que as pessoas ficassem em casa assistindo, que nem assiste televisão, sabe? Ficar em casa coçando o saco, desculpa a palavrão, né? Coçando o saco, assistindo a palestra e bebendo Coca-Cola, né? Eu queria dar mais importância para as pessoas que façam esforço, né, para ter uma prática formal, para encontrar amigos, para estar de corpo presente, né? Infelizmente, isso gera um malefício para as pessoas que não têm acesso, né? Mas aí vocês têm a opção de assistir em casa e fazer perguntas pelo questionário aqui, né? Então, foi uma opção que eu fiz dessa forma, né? Alguma pergunta nos grupos de meditação, não? Mudito, aqui da Casa de Dharma, é a Gislaine que está perguntando. Eu vou fazer uma pergunta curta, mas eu não sei se talvez a resposta seja longa. Então, se você quiser incluir para a próxima, eu aceito a resposta sim, tá? Mas eu queria saber, dentro dessa linha que você colocou da palestra, sobre a vida monástica, como é que você definiria ser um contemplativo e como você vê a possibilidade de alguém fora da linha monástica ser um contemplativo? Deu para entender? Entendi. Eu diria que eu não gosto, sabe, a palavra contemplativo, deixa eu só perguntar, o que você quer dizer com contemplativo? Uma pessoa que... Como é que eu ligo o microfone de vocês agora? Não sei ligar o microfone. Está funcionando. Contemplativo é uma pessoa que se dedica à prática espiritual, nesse sentido? É isso? Então, exatamente essa é a minha dúvida, porque a palavra contemplativa, ela é uma palavra que é muito usada nos monastérios, é uma palavra usada antigamente, filosoficamente. Então, eu acho que ela tem realmente vários significados. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. O que significa para você, Mudito, na sua conjuntura atual da prática, ser um contemplativo? Ok. Então, a palavra contemplativa vem do ato de contemplar. Dentro do budismo, não é só isso. A técnica que transforma a pessoa, o processo que transforma a pessoa de uma pessoa comum a uma pessoa iluminada,
tem contemplação como um dos principais fatores, mas não é o único fator. Então é uma palavra que é um pouco restrita, né? É uma palavra ocidental, na verdade. Eu não acho que em Pali tivesse uma palavra assim. Mas, de qualquer forma, digamos assim, um contemplativo significa uma pessoa que se dedica à prática espiritual. Eu diria que é uma pessoa que tem isso como foco principal da vida dela. Mais do que criar filhos, mais do que ganhar dinheiro, mais do que embelezar o corpo, mais do que criar fama, mais do que obter prazeres. Talvez no final, se você quiser resumir de uma forma muito, muito reduzida, uma pessoa que tem mais interesse nesse processo de amadurecimento espiritual do que na busca por prazeres. Porque, sinto muito, mas falando verdade, todas essas buscas mundanas são buscas por prazeres. As pessoas têm filhos porque isso traz prazer a elas. Elas sentem prazer nisso. As pessoas buscam a satisfação profissional porque isso traz prazer. Pessoas buscam fama porque é prazeroso. Pessoas buscam dinheiro porque o dinheiro compra prazer. Conforto é prazeroso, né? Segurança é algo prazeroso. Então, eu diria que é isso. Uma pessoa que eu chamaria eu gosto da palavra samana. Samana em Pali, né? É uma pessoa que busca, né? Um buscador, digamos assim, uma pessoa que busca, uma pessoa que não tem uma palavra no Ocidente, né, que realmente expresse de forma completa esse assunto, né? Mas é uma pessoa, digamos assim, um trabalhador, né? Um trabalhador espiritual, uma pessoa, se você usar o símile da viagem, é um peregrino, uma pessoa que vem de um local e vai até outro, né? Então eu diria que é uma pessoa que se dedica a isso como sendo o aspecto principal da vida dela. O aspecto principal da vida dela. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ter isso como aspecto principal da vida dela, e ela ainda não é casada, ainda não tem filhos, é normal que essa pessoa vai querer uma vida monástica, uma vida celibata. Porque assim ela vai evitar esse tipo de concorrência, né, pela atenção dela. Agora, se uma pessoa já tem filhos, já tem uma vida casada da qual ela não pode se desassociar, uma vida profissional, etc. Então aí o foco não é tão exterior, não se expressa tanto exteriormente. O foco volta completamente para dentro, né? Então, dentro da pessoa, tudo que a pessoa faz, ela tem sempre aquele olhar como a gente fala, o olhar do Buda, né? O olhar da pessoa no olhar nesse sentido, digamos, o olhar do Bodhisattva, a pessoa que busca a iluminação. Então, o olhar da pessoa que está em busca da eliminação, né? Então, quando um evento ocorre, tem alguma lição que eu tiro desse evento? Não. Quando eu vejo algo ocorrer, eu consigo tirar uma lição disso aqui para servir de combustível para a minha prática? Não. Então, é essa atitude, né? Essa atitude. Então, quando, por exemplo, o ato de tomar banho, como é que eu tomo banho de forma que seja uma atitude, uma prática espiritual, né? Então, por exemplo, você pode desligar o chuveiro quente. Desliga o chuveiro quente e toma banho frio. E aí você vai fazer contato com as sensações, né, de desconforto. E o medo, e a raiva, como a mente fica perturbada. Então você vai ter oportunidade de pesquisar. Né? Então a pessoa... Então, entendem o que eu estou falando. Não estou falando que a prática espiritual é tomar banho frio. A prática espiritual, nesse caso, é a atitude, a intenção, o desejo, né? Então eu diria que é isso, minha definição. Uma pessoa que tem essa... Porque um ser humano tem vários desejos na vida, tem várias vertentes, né? A vida de uma pessoa vai em várias direções, isso é um dos motivos por qual as pessoas são tão fracas. Então eu diria que é uma pessoa que foca a vida dela nesse assunto, né? Ela afunila, né, todas as energias dela, a força mental dela, a volição dela, ela afunila, né, em direção a esse processo. Eu diria que é isso. Nem sempre tem uma forma exterior fixa. Não é obrigado a ser monge, também não é obrigado como eu disse, viver sozinho, ser um eremita, mas tem a ver com o interesse da pessoa, né, a atitude mental da pessoa e de que forma ela
toca a vida dela. Né? Mais ou menos isso. Minha opinião é essa. Ok? Minha voz está acabando. Eu estou ficando sem voz. Eu vou dar só mais uma olhadinha. O que foi em São Paulo? Mais alguma coisa? Não? Não, só agradecer a resposta. Isso, exatamente. Ok. Obrigada. Mais alguma coisa em Campo Grande ou não? A próxima palestra, Brant, quando que o senhor desejaria? Provavelmente daqui a 2 semanas. A ideia era uma vez a cada 2 semanas. Mas eu vou olhar de novo o calendário, ver se não tem feriado, essas coisas. Também tem que ver a minha agenda. Mas eu marco provavelmente 2 semanas. Tá bom, então. E o horário continua às 17h30 de São Paulo? Às 17h30 aqui em São Paulo, né? Isso. Ok? Eu só vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. O Luciano fez um monte de perguntas, mas são muitas perguntas, não dá para responder todas, né? E também... Né? Só para o Luciano não ficar triste, mais uma pergunta para ele. O que é? Selecting. Outro preceito, ao fazer perguntas, ao fazer apenas uma refeição ao dia, se ela for feita após o meio-dia, seria uma quebra dos 8 preceitos sempre? Ou existe alguma exceção do modo que a única refeição poderia ser feita após o meio-dia? Se você fosse monge, eu diria, monge da minha tradição, eu diria, sim, é um problema. A refeição tem que ser feita antes do meio-dia. Mas quando você não é monge, e você é live, não tem problema, pode esperar. Se o restaurante não abre antes do meio-dia, espera o restaurante abrir e aí você almoça, não tem problema. Não, né? Não precisa ser tão rigoroso assim, né? Ok, alguma coisa em Campo Grande, né? Em Campo Grande, nós estamos em 10 pessoas aqui no Espaço Meta. Assistimos aqui, 16h30 o horário que inicia. Vocês estão uma hora antes. Fuso horário diferente? Isso, mas 16h30 aqui. Mais uma vez. Estou sabendo. Ok, Muito gente, bom. então eu vou desligar. Eu vou desligar que já estou ficando sem voz. Já estou falando há mais de quase 2 horas. Obrigada. Ok, então Muito até mais. obrigada. De nada. Até mais, gente. Tchau.